Vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando aí, ó. Enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Olá, ó. Pra você aí que tá chegando aí, ó. Lembra dessa? Hoje vai ser forte. Sua missão define seu treinamento. Hoje, você vai ver que muita coisa que aconteceu na sua vida tem um propósito muito maior do que você imagina. Deus precisa de uma pessoa exatamente igual a você, com as dores que você sentiu, com os problemas que você enfrentou. Deus precisa de alguém exatamente igual a você. Exatamente. Bora lá, pessoal. Bora chegando aí. Bora chegando que hoje Deus vai levantar você. Hoje vai ser, ó. Hoje o Senhor vai trazer resposta de muita coisa que aconteceu na tua vida e você nem sequer sabia o que estava acontecendo. Filho de Deus com propósito nessa terra. Mais que vencedor, você é. Isso mesmo. Isso aí. Bem-vinda, minha amiga Rosilene Araújo. Boa noite. Shalom, shalom. Fala aí, Rose. Pois é, gente. Sua missão define seu treinamento. O que é que vocês acharam desse tópico que nós vamos abordar hoje, que vai trazer um impacto nas nossas vidas, na minha, na sua, no pastor João também, porque nós estamos aqui para entregar e para receber. Então, podem fazer perguntas, coloquem comentários, porque o que enriquece a live é o que vocês trazem, tá bom? Então, eu também estou aqui com a minha canequinha da Arca para tomar café com vocês, tá bom? Muito bom. Pega papel e caneta para poder a gente conversar essa noite. Sua missão define seu treinamento. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Isso. Rosilene, minha amiga, eu queria que antes da gente começasse a falar sobre isso, você contasse sua experiência aí com o treinamento Missão Existencial. Conta aí pra gente como é que foi aí que você conheceu o treinamento Missão Existencial. Fala pra gente. Pois é. Primeiro que a palavra, quando fala missão e propósito, isso mexe comigo. Porque desde sempre, desde pequenininha, menorzinha, né? É que eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida, um propósito na minha vida. Então, tanto é que eu me converti, não foi por pregação, ninguém pregou para mim. Porque eu senti no coração de ir até a igreja aos 12 anos. E devido a um testemunho que eu tenho sobre meu pai. Então, eu sempre soube que eu tenho uma missão e um propósito aqui na Terra. E quando eu ouvi o pastor falar que ia ter esse curso Missão Existencial, eu disse, eu quero, eu preciso, é para mim. Eu já estava fazendo muitas coisas para Deus, mas eu precisava fazer com Deus. Isso tem uma diferença muito grande de para e com. E eu precisava fazer com. Eu precisava entender mais sobre missão e propósito. E aí eu participei do curso e foi uma grande bênção. Foi logo quando estava chegando a pandemia. E quando a pandemia chegou, eu senti que eu precisava parar para estudar mais, aprender mais de Deus, para cumprir missão e propósito. Depois disso, minha mãe partiu para Deus e aí eu já estava fazendo uma jornada blindagem emocional. E aí juntou missão existencial, blindagem emocional e eu comecei a perceber que naquela época, naquele momento de pandemia, as pessoas estavam partindo e nós estávamos ficando. E a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: eu fiquei para quê? Muitas pessoas foram embora. E eu, você, nós ficamos aqui para quê? E foi aí que o curso Missão Existencial começou a falar muito comigo. Você tem propósito na Terra. E esse propósito existencial precisa ser cumprido dentro de uma missão. E pode ter mais de uma também, que a missão é o como. O propósito é o quê? A missão é o como. Entende, gente?
Então, quando a gente traz isso aqui para vocês, é porque nós, eu, pastor João, e outras pessoas também que estão junto conosco, nós entendemos que nós temos um propósito existencial. Nós não viemos à Terra à toa. Nós viemos fazer algo com Deus. E a missão, de que forma nós vamos exercer esse propósito na Terra? Como nós vamos executar isso? Vocês querem fazer perguntas? Querem colocar comentários aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nem começou ainda, é só você aí só falando um pouquinho da experiência. Só para aquecer o pessoal aí, ó. Bora? Bora? Cima, pra cima, pra cima, pra cima. Ok. Então vamos lá. Bom, gente, eu gosto de explicar o título. Sua missão define seu treinamento. Quando a gente fala de missão, a gente precisa entender, como eu acabei de falar, missão é o como. Como eu vou executar meu propósito na Terra. E treinamento. Quando faz treinamento, falar de propósito existencial, de missão, com a palavra treinamento, ainda bota essa música aí, né? De Rock Balboa, né? Porque Rock Balboa, ele treinava para alcançar um objetivo. E nós também passamos por um treinamento. Esse treinamento é o processo. Se você quer cumprir propósito na Terra, se você quer exercer a sua missão na Terra, você precisa entender que existe um processo. Nós somos preparados para o nosso propósito, para a nossa missão. Nós somos preparados. E como é que nós somos preparados? Como é que acontece esse treinamento? Com as situações, com os históricos que acontecem na nossa vida. Então, às vezes, nós não entendemos o que está acontecendo ou o que aconteceu. Então, a gente precisa entender que aquilo que aconteceu lá, ou que está acontecendo hoje, ou que pode acontecer amanhã, ele faz parte do seu treinamento. Para quê? Para você exercer a sua missão. Aí a gente entende e aprende, gente, e ressignifica. E aí a gente começa a ressignificar tudo o que aconteceu e o que acontece com a gente. Rosilene, quer dizer então que o que aconteceu eu não posso sentir dor? Você sentiu dores, mas você pode parar de sentir. No momento que você entende que aquilo faz parte do processo para sua missão na Terra. Percebe isso, gente? E não é romantismo, não, porque o que a gente está falando aqui, eu e o pastor Joaldo, a gente sempre viveu. Quem acompanha o pastor Joaldo sabe do testemunho que ele conta sempre, de tudo que aconteceu na vida dele e como ele usa hoje para ajudar pessoas. E eu também. Então, várias coisas foram acontecendo na minha vida, até hoje, viu, gente? Ainda vai acontecer mais, a gente sabe. A questão é, a gente sente no momento, sente a dor, mas diz, peraí, deixa eu parar para entender o que é isso aqui, o que é que isso significa. E quando a gente entende, a gente aprende que aquilo ali vai ser usado para a nossa missão, nosso propósito na Terra. Vocês estão entendendo? Tá claro? Sim. Tá claríssimo. Rosilene, olha só, te falar uma coisa aqui, algumas coisas aqui que eu quero compartilhar hoje e também ouvir sua opinião a respeito de alguns assuntos. No livro Vivendo uma Vida com Propósito, do Rick Warren, ele diz, no capítulo 1, que é um dos capítulos mais interessantes, ele diz o seguinte, que Deus precisa de alguém exatamente igual a nós, com a nossa história, com as nossas dores, com os nossos problemas, com as crises que passamos e enfrentamos. Porque lá na nossa frente, lá adiante, lá na nossa trajetória, na nossa história, a gente vai encontrar pessoas com dores semelhantes. É verdade. E a primeira vez que eu li isso, eu percebi que o maior desafio que as pessoas têm é de entender que tudo tem um propósito, e essa é a grande verdade, né? Tudo tem um propósito, tudo colabora para o meu bem, e tudo tem um propósito, depende muito da visão que as pessoas têm da vida. Né? Como você vê a vida? Eu queria começar, né, aqui com essa pergunta para as pessoas que estão aqui, tá? Todos que estão aqui, se alguém puder escrever aí, né? Como você vê a vida? Se você puder escrever isso aí, escreve aí como você vê a vida. Essa é a pergunta inicial que eu quero para a gente começar a pensar sobre entender o treinamento
e explicar algumas coisas. Então, como você vê a vida? Escreve aí, pessoal. Se quem puder escrever, escreve aí. Como você vê a vida? Como é que você vê a vida? Como é que você enxerga a vida? Qual é o seu olhar para a vida? Como é que você... É isso aí. A Rose Modas, a gente vai escrever. Como você vê a vida? Por quê? Vamos lá. Dependendo da forma como você vê a vida, você vai olhar para o seu passado e vai ressignificar a sua história ou vai ser vítima da sua história. São duas opções que você tem. Ressignificar a sua história ou ser vítima da sua história. No Missão Existencial, e também no Blindagem, nós dizemos o seguinte, que existe o nosso histórico de vida, que é as experiências que a gente acumulou até aqui, e existe a história que Deus escreveu para a nossa vida. São duas coisas diferentes. O nosso histórico de vida, que são as experiências que a gente acumulou até aqui, e a história de vida que Deus escreveu para nós. Nós só vamos conseguir enxergar, além do histórico, e ver a história de vida, ver que tudo tem um propósito, e que não tem acidentes, mas que Deus pega cada detalhe, cada coisa, por mais ruim que pareça, e transforma totalmente, nos tirando de vítimas para protagonistas de uma história de transformação, superação e por aí vai. O Maurício já respondeu aí, né? Eu vejo a vida como uma escola, como ensino contínuo. Eu tenho a mesma visão. Algumas pessoas veem a vida como um campo de batalha, outras veem a vida como um circo, como um jardim, enfim. Eu vejo a vida dessa forma, como uma escola. Tudo que aconteceu na minha vida tem um propósito de me ensinar uma lição. Coisas boas, coisas ruins. E aí, Rosilene? Como será que as pessoas veem a vida? Pois é, eu gosto muito dessa pergunta, é muito interessante. Vamos lá. Como é que eu vejo a vida? Eu vejo como uma jornada. A jornada, ela começa num ponto, ela vai terminar em outro ponto. Só que de um ponto para o outro, eu vou chegar lá um dia, tem um processo. E nesse processo, acontecem os históricos, que é isso que você está falando. Acontecem os históricos. Esses históricos são os eventos que acontecem na nossa vida. E aí, esses eventos é justamente para desenvolver habilidades em mim, me capacitar, me habilitar, para eu chegar no final da jornada. A questão é, para eu chegar no final da jornada, cumprindo o propósito que eu vim fazer aqui, o propósito existencial, eu preciso ressignificar cada histórico desse. Porque quando o histórico chega, gente, ele não chega bonitinho, não. Ele pode chegar com dores, ele pode chegar com frustrações, com decepções, com perdas, ele pode chegar de várias formas. Então, o olhar que eu tenho para cada histórico precisa me direcionar para o olhar que eu tenho da minha vida. Como eu vou olhar para cada histórico desse? Vai me dizer como é que eu estou olhando para a minha vida. Então, toda vez que acontece um perrengue na minha vida, porque acontece é perrengue, viu, gente? Toda vez que acontece um perrengue, eu paro e digo assim, isso aqui é para quê? A pergunta não é por quê, é para quê. O porquê me leva para o passado. O para quê me leva para o futuro. Grave isso aí. Escreve. O porquê me leva para o passado, causa. O para quê me leva para o futuro. Entende? Então, finalidade. Finalidade. Então, eu paro e analiso. Isso aqui é para quê? Aí começo a perceber como eu tenho uma visão da vida como uma jornada, que eu tenho um propósito a cumprir. Então, eu vou linkar com isso aí. De que forma eu vou usar isso? Então, já aconteceram situações financeiras, já aconteceram situações de traições, já aconteceram situações familiares, com filhos, com a igreja, com tudo. Com trabalho, vida profissional, com tudo que vocês imaginarem. Aí eu pego isso e linko com o propósito. Eis a razão de que hoje eu trabalho com pessoas. Por isso eu trabalho com pessoas. Porque eu entendi
que esses negócios todos que acontecem é para eu ajudar pessoas. Então, qual é o meu propósito existencial? Ajudar pessoas a transformarem suas vidas de forma espiritual, emocional e física. Qual é a minha missão? Aí eu desenvolvo de várias formas. Eu desenvolvo com terapia, atendendo as pessoas, com cursos, com as lives. Isso aqui que a gente está fazendo faz parte da missão. Os cursos que o pastor Aldo dá faz parte da missão. O clube de leitura faz parte da missão. Tudo que a gente utiliza para entregar para as pessoas faz parte da missão. Com Entendeu certeza. agora? Rosilene, olha só, uma coisa interessante aqui que eu quero pensar junto com você aqui nesse bate-papo aí, com os amigos, o pessoal está comentando bastante aí. Gente, mesmo que a gente não esteja lendo os comentários, a gente está valorizando, tá? Porque a gente está aqui, a ideia é aproveitar o máximo tempo, porque sempre que tem duas pessoas, é meio que reduzir metade do tempo que a gente tinha, porque os dois vão falar. Então, a gente vai ler alguns comentários, mas não vai ler todos, porque são muitos, ok? Mas vamos lá. O tema da nossa live de hoje é a sua missão define seu treinamento. Uma coisa muito interessante sobre o nosso treinamento, quando ele vem de Deus para nós, que existe uma diferença entre você buscar um treinamento. Eu vou me especializar nisso, eu vou me especializar naquilo, eu vou fazer isso aqui, tal. Você está buscando ser treinado. Mas os treinamentos que vêm da parte de Deus, eles têm uma característica muito interessante. Geralmente, quando eles estão acontecendo, nós não temos discernimento de que aquilo ali é um treinamento. Nós achamos que aquilo é uma luta, que aquilo é uma prova, que aquilo é um sofrimento e coisa e tal. Um exemplo bíblico do que eu estou falando é José. José tem uma história que se enquadra perfeitamente no que a gente está falando aqui. A história de José é uma história de traição, uma história de maldade, é uma história onde ele é vítima dos seus próprios irmãos. E ele é jogado lá na cisterna, depois é vendido como escravo, tal. Mas quando chega no fim da vida de José, em Gênesis 50, verso 20, quando Jacó morre, os irmãos de José eles ficam com medo de José, porque eles dizem assim, agora que nosso pai morreu, o risco da gente morrer também é muito grande, porque José pode aproveitar agora a oportunidade e se vingar. E agora nós vamos pagar pelo que fizemos. Só que aí a resposta de José em Gênesis 50, 20 aos irmãos é muito interessante, porque define justamente o que nós estamos falando aqui. Ele vai dizer assim, vocês bem que tentaram fazer o mal contra mim. A intenção de vocês era me prejudicar. A intenção de vocês não era boa. Aí ele diz, mas Deus converteu a maldição em bênção. E aí ele não diz assim, para me livrar. Ele não diz, para me abençoar. Ele não diz, para me fazer bem. Ele diz, para salvar toda uma geração. Então, aqui vai a primeira dica para você que está aqui agora, que está passando uma luta, enfrentando um problema, uma guerra, perdeu alguém que ama. Enfim, não importa qual seja a situação que você esteja. Talvez agora, nesse momento, você não está entendendo nada. Como José. Se você fosse falar para José ali, entrasse no caminho do Egito, junto com ele ali, do lado dele, ele preso como escravo, e dissesse assim, fica tranquilo que lá na frente você vai entender tudo. Ele iria te xingar. Porque ele ia dizer que nada, como é que pode, meus irmãos? Então, muitas coisas a gente não vai entender agora, enquanto está acontecendo. Mas tem uma dica muito importante que eu quero compartilhar com vocês agora, e quero ouvir a Rosilene também falar sobre isso, que é o seguinte. Quando você começa a entender que tudo tem um propósito, você começa a se perguntar, como a gente falou, será que isso está acontecendo? Com qual propósito? E aí tem um segredo que José nos ensina, que é um segredo que eu aprendi, que é tirar os olhos de nós e colocar os olhos nas pessoas. Entender o seguinte, isso que está acontecendo comigo agora, isso que está acontecendo agora comigo, como é que eu vou usar isso para abençoar outras pessoas? Isso. Essa é a maior vingança de Deus contra o diabo. É quando Deus pega aquilo que o diabo usou para te destruir e usa para restaurar pessoas. Então, José nos ensina isso, né? Ele não atribui a ele. Ele diz, eu sou parte de um grande propósito. E eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, você é parte de um grande propósito. E aí eu queria que você escrevesse aí,
eu sou parte de um grande propósito. Existe um propósito maior para você. Então escreve aí, eu sou parte de um grande propósito. Eu queria que você comentasse sobre isso aí, Rodrigo. Poxa, isso é muito top. A gente até se emociona com um negócio desse, quando a gente entende que nós somos parte de um grande propósito, gente. Muda tudo na nossa vida. Porque quando as coisas começam a acontecer, a gente começa a perceber que é treinamento. E assim, vieram 3 palavras que você trouxe aí, muito interessante. Você falou luta, guerra, treinamento. A gente precisa aprender a mudar as palavras. Muda as palavras. Eu não estou na luta, não estou na guerra, não. Jesus já lutou por mim, já guerreou por mim. Eu estou sendo treinada. Eu estou em um treinamento. Então, escreve aí. Eu estou em um treinamento. Para quê? Para exercer a minha missão, o meu propósito na Terra. E diante disso que o João trouxe agora, né? Nós somos parte de um grande propósito. Olha, é um negócio assim, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. É uma mudança de consciência. Aqui, ó. É uma mudança de consciência. Às vezes, gente, deixa eu falar de mim aqui. Às vezes, eu tô assim durante o dia e eu sei que tá acontecendo um negócio. Tá acontecendo alguma coisa e eu paro e penso assim. E eu não consigo ficar aqui. Eu vou para uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual de Deus. De dizer assim, a gente percebe que Deus nos enviou para estar aqui com Ele, implantando o reino dele aqui. E o grande propósito é a gente estar com Ele, implantando o reino na Terra. Que reino é esse? O reino de Deus. E como é que o reino de Deus se estabelece? Nos relacionamentos com as pessoas. E nos relacionamentos nós ministramos cura de várias formas. Porque quando a gente pensa em cura, pensa logo em cura de doença. Não. Cura de várias formas. Isso acontece nos relacionamentos. Você entende que você é um ser. Você é um ser. Além do seu nome, que está na sua RG, além dessa embalagem, falei até disso ontem, além dessa embalagem que é esse corpo, você é um ser criado por Deus. E depois que você foi criado por Deus, você tem uma experiência do sangue de Jesus na sua vida. E aí você entende que Ele é seu pai e que você é filho. E como Ele é seu pai e você é filho, você está aqui cumprindo um propósito. Você está aqui representando o reino, cumprindo um propósito. Está entendendo? Então, quando a situação acontece, você entende. Isso aqui é o treinamento para o meu propósito na Terra. Eu faço parte de um grande propósito de Deus na Terra. Tá claro? Você Muitíssimo. O raciocínio? Muitíssimo, como dizia o Chaves, muitíssimo claro. Então, vamos lá. Esse ponto, eu faço parte de um grande treinamento, de um grande propósito, eu sou parte de um grande propósito, e Deus não me fala o que está acontecendo, quando está acontecendo. Ele apenas cuida de mim, apesar dele não me alertar sobre o que está acontecendo. O seu cuidado invisível é percebido em várias questões. Mas tem uma coisa assim que é bem interessante, né? Porque as pessoas às vezes não entendem que eu fiz muitos cursos, muitos treinamentos, tanto cursos teológicos quanto outros treinamentos, mas a conclusão que eu cheguei assim nesses anos, de tudo que eu passei, das experiências que eu tive, é que o nosso maior lugar de treinamento, inevitavelmente será o nosso lar, a nossa casa. Esse será o nosso grande lugar de treinamento. Por quê? Porque as pessoas que estão mais próximas a nós, as pessoas que estão perto do nosso coração, elas têm uma capacidade maior de nos machucar, de nos ferir. As feridas causadas por alguém que amamos muito, ela é muito mais profunda. Então, eu até consigo entender que algumas pessoas até conseguem entender que uma luta externa é um treinamento, que uma luta no trabalho é um treinamento, que uma luta na igreja é um treinamento, mas o nosso campo de treinamento principal é o nosso lar, é a nossa casa. É ali no reduto da nossa família, onde a gente vai
aprender a experienciar tudo que a gente viveu. Então, geralmente, as lutas que a gente vai enfrentar lá fora, elas acontecem muito dentro do nosso lar. E eu estava agora conversando, um exemplo, eu estava conversando agora com uma esposa que foi abandonada pelo marido por uma garota que tem a idade da filha deles. E nós estávamos agora juntos em feira e eles trabalhavam com casais. Olha só, que negócio, hein? Eles trabalhavam com casais e ela foi trocada por uma garota que tem a idade da filha deles. Aí ela falando, né? Aí ela disse assim, meu grande espinho na carne agora é que os casais continuam me procurando para pedir conselho, para pedir ajuda. Aí eu liberei uma palavra para ela dizendo o seguinte, você não perdeu nada. Você não perdeu sua autoridade. Você não perdeu sua autoridade. Sim. Quem perdeu a autoridade foi ele. Você continua tendo autoridade e agora você tem uma unção diferenciada. Você não tem unção só para curar casais. Você agora tem unção para curar quem passou a mesma situação que você. Quem também foi abandonado. Isso. Porque antigamente você entendia de casamento. Hoje você entende da dor do divórcio, da dor da traição, da dor do abandono. Você entende essa dor, sabe por quê? Porque você experimentou ela. Verdade. Então, o que para ele foi perda de autoridade, para você foi upgrade. Por mais que não pareça, hoje você sabe quanto vale o casamento, porque você continua valorizando. Eu perguntei para ela, o casamento perdeu o valor para você? Não. Você continua valorizando a família? Sim. Então, você não perdeu nada. Quem perdeu a autoridade, quem perdeu o respaldo foi ele. Você apenas ganhou mais autoridade. Essa dor te deu um novo nível de autoridade. E agora, além de casais que vão continuar te procurando e você vai atendê-los, porque você não errou, você fez sua parte. Além de casais, você vai atender pessoas com a mesma dor que a sua e você vai ser instrumento de cura para elas. Isso. E aí ela encheu o olho de lágrima, né? Recebeu aquela palavra e respirou fundo. Muito bom. E aí, Rosilene? Poxa, muito top isso aí. Eu gosto muito disso aí. E você estava falando, eu anotei aqui 2 palavras para falar sobre isso. Fale. Olha bem, gente. Joga uma pergunta aí para eu soltar o grilo. Vamos lá. Qual a diferença de resiliência para antifragilidade? E aí, pessoal? Cadê o grilo? E aí, pessoal? Qual a diferença de resiliência para antifragilidade? Quem acompanha minhas lives já sabe. E aí? Vamos ouvir a diferença aí para tirar o grilo da cabeça do povo? Pois é. O pessoal das lives de quarta já ouviu falar disso. Ó, os dois são bons. Porém, a antifragilidade é um upgrade. Como assim? O que é resiliência? A gente já sabe essa palavra bonita, todo mundo quer ser resiliente e é muito legal. A pessoa resiliente, ela passa pela situação complicada, pelo problema e permanece o mesmo. A sua essência não é alterada, ele não as suas características, o seu humor, a sua alegria não muda. Ele estava de um jeito aqui, passou pela situação complicada, pela adversidade, e no final ele fica a mesma coisa. Então, ele não regride, ele não cai, ele não sucumbe, ele não é destruído. Percebe? Uhum. Só que a antifragilidade, ó, é um degrau a mais. Oxe, antifragilidade é para não ser frágil? Não, não é isso, não. Antifragilidade é você passar pela situação, pela adversidade, pelo problema e ficar melhor do que antes. Percebeu a diferença? Você fica igual a essa pessoa que o pastor Joaldo começou e disse para ela, você agora tem um upgrade. Você agora pode, além de trabalhar com casais, você pode cuidar da dor de quem foi traído. Uhum. Então, a antifragilidade é você passar pela adversidade
e você fica melhor. Por quê? Porque você entende, ó, o entendimento e o aprendizado. Você aprende com aquela situação e com aquela situação você beneficia a você e a outro. A antifragilidade é isso. Você vai beneficiar a você com aquela situação e a outras pessoas. É muito mais do que a resiliência. Entendeu agora? Então, eu não sei o que você passou. O que Você Oi? vai transformar a sua dor em cura. Em cura. E você vai beneficiar a você e a outras pessoas. Então, eu não sei o que você passou, o que está passando. O que a gente pode te dizer é o seguinte: esse negócio aí, ou que você ficou empacado, mas não vai ficar mais, ou que você paralisou agora, mas não vai ficar mais, é para que você possa beneficiar a você e a outras pessoas. E de que forma você vai fazer isso? Agora vem o grilo. De que forma você vai utilizar tudo o que aconteceu ou o que está acontecendo para ajudar outras pessoas e a você também? Como você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Então, vamos lá. Assim, vamos lá pensar algumas coisas aqui que eu aprendi no meu treinamento. Eu vou falar de algumas coisas que eu aprendi no meu treinamento, tá? Já que a gente está falando que a nossa missão define o nosso treinamento. Dá um exemplo, né? A gente tem aí o Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo. Esse cara, o treinamento dele é muito pesado. E por causa do treinamento, ele não tem uma vida, não tem a vida que todo mundo tem. Ele não come o que todo mundo come, ele não dorme a hora que todo mundo dorme. Porque ele tem uma missão. A missão dele é continuar sendo o melhor do mundo, quebrar recordes. Geralmente as pessoas elas não têm a sua missão definida, que eu acho que é uma das dúvidas maiores das pessoas que estão aqui. Eu vi algumas perguntas subindo aí. Como saber qual é meu propósito? Como saber qual é a minha missão? Então, aí eu recomendaria uma mentoria mais pessoal, ou adquirir o treinamento completo Missão Existencial e ter uma ou duas mentorias para conseguir se enquadrar dentro disso que a gente está falando. Mas, assim, uma das coisas que não está claro para muitas pessoas, né? Tipo, qual é a minha missão, né? Como é que eu sei qual é a minha missão aqui na Terra, né? O que é que eu vou fazer e coisa e tal. E eu aprendi algumas coisas no meu treinamento, até porque eu falei que tem uma época da sua vida que você não entende que o que está acontecendo é treinamento, tipo José. Teve aquele momento, né, que ele não entendeu que o que estava acontecendo era treinamento. Ele achava que era sofrimento. Naquele momento era sofrimento. Depois José entendeu que era treinamento. Então, tem algumas lições que eu aprendi hoje, né? Então, hoje eu continuo sendo treinado, Rosilene continua sendo treinada por Deus. Será que o treinamento de Rosilene acabou? Será que o treinamento de Joaldo acabou? Não, nós continuamos sendo treinados em níveis diferentes. Mas continuamos sendo treinados. Só que tem uma característica no seu treinamento pessoal, que é uma característica divina. Que Deus, ele não é masoquista. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus não te leva ao sofrimento. Deus não te leva ao sofrimento para te treinar. Não, não é isso. Deus não leva você ao sofrimento para te treinar. Deixa eu esclarecer um ponto aqui. Isso. Deus não nos conduz ao sofrimento para nos treinar porque ele não é masoquista. Deus toma o sofrimento e as circunstâncias da vida e nos treina. É diferente. Ele não é autor. Ele é aquele que se aproveita das circunstâncias para nos treinar. Então, eu aprendi algumas lições nesses anos com o meu treinamento que foram erros que eu cometi no passado, que hoje eu não cometo mais, que faz com que o meu treinamento ele seja hoje um nível diferente, né, na verdade. Mas uma das coisas que acontece com Deus é que quando você aprende a lição, o treinamento termina. E quando o treinamento termina, você tem que colocar em prática o que você aprendeu. Então, eu cometi alguns erros no começo. Quais foram os erros? E aí eu quero citar alguns erros que eu cometi, que é para você não cometer. Um dos erros que eu cometi foi andar só. Andar só. Eu andava com Deus e achava que só Deus já resolvia tudo. E não é assim. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Então, hoje, além de Deus, eu tenho alguém que cuida da minha alma e eu tenho amigos que, quando eu estou passando por uma luta, por uma guerra,
eu recorro a eles. Porque talvez eles já viveram aquela mesma luta, aquela mesma guerra. Então, um dos erros que eu cometi foi, vou citar alguns erros que eu cometi, um deles foi andar só. O outro, no começo, bem lá no começo, foi me vitimizar. Entrar no vitimismo. E dizer, isso só acontece comigo, tantas pessoas aí, e não acontece a mesma coisa e tal. Então, o vitimismo, ele não deixa você enxergar o propósito. Ele deixa você enxergar só a dor. Só a dor, só a dor. Ele não deixa você... Então, eu tive essa época em que eu me vitimizava e achava que eu era, ó céus, ó vida, ó azar. Eu tive essa fase. E um terceiro erro que eu quero citar aqui, que eu lembro hoje, né? Que era não aproveitar o momento em que as coisas ruins estavam acontecendo. Quer dizer que hoje você aproveita? Hoje, quando está acontecendo, né? Qualquer coisa ruim, a pergunta que eu me faço é, o que Deus está querendo me ensinar com isso? E aí eu pego uma frase do John Maxwell que ele diz, as quedas são inevitáveis, você vai cair em algum momento da vida. Já que caiu e está no chão, aproveita para não levantar de mãos vazias, pega alguma coisa útil. Então, hoje eu sei olhar para a dor, respirar e pensar, o que eu posso aprender com isso? Então, foram 3 erros que eu cometi, que eu não cometo mais hoje. Andar só, hoje eu tenho parcerias, tenho amigos, tenho alianças. Me vitimizar, eu não fiz nada para isso acontecer. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Não, hoje ao invés de me vitimizar, eu digo, Senhor, essa lição vai ser aprendida, vai ser colocada em prática. E o terceiro, né, foi não aproveitar aquele momento para aprender algo. Então, e aí, Rosalene? Você? Me pegou agora. O Grilo agora é comigo, né? Agora é contigo, Grilo. Pois é. Uma coisa que é meu ponto de atenção sempre. Tem melhorado? Tem. Mas eu estou sempre atenta. Porque, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles, que é justamente a velocidade para agir. Então, se eu penso agora, eu já vou agir imediatamente. Hoje, tá bem menos. Mas no passado, então, a impulsividade me levou a cometer alguns erros. Um deles, eu queria mudar de vida muito rápido, eu queria sair da família de origem, junto de meu pai, minha mãe e meus irmãos, muito rápido, porque a nossa vida era meio complicada em termos de muita dificuldade. E aí aconteceu alguma coisa, eu tive que tomar uma decisão, e eu tomei uma decisão antecipada, achando que desta forma estaria correta, e eu cometi um grande erro. Não era a resposta, era a fuga, né? Era a fuga. Era a fuga. Então, esse erro teve consequências? Teve consequências. Mas, graças a Deus, que Deus me deu clareza de propósito, de missão, e me deu a clareza de quem eu era e quem eu sou. Foi isso que me sustentou. A certeza de que eu era uma filha, de que eu sou uma filha amada de Deus. Foi isso que me sustentou, gente. Porque aqui na live o tempo é muito curto, não dá para eu contar tudo para vocês, dar um testemunho para vocês. Só em outro momento. Mas o que me sustentou, o que me manteve de pé, e o que me fez não desviar da palavra, foi a certeza de que eu sou uma filha amada de Deus. Muito amada. E a certeza de que Ele me mandou aqui na Terra para cuidar de vidas, ajudar pessoas. Foi isso que me manteve na palavra. Foi isso que me manteve de pé. E aí, então, começou todo um outro processo, outro treinamento para eu saber lidar com o meu temperamento. Porque o temperamento, a gente não muda o temperamento, mas a gente aprende a lidar com ele. Não é o temperamento que vai mais nos dominar. Somos nós que vamos controlar o nosso temperamento. Aí eu entrei num outro processo de aprender a lidar com o meu temperamento, com as minhas características, para que eu pudesse justamente ser mais assertiva, ser mais cautelosa, não agir impulsivamente, não agir precipitadamente e saber pensar antes de agir. E também outra coisa, buscar de Deus o que deve ser feito.
Uma coisa bem interessante, eu sempre digo isso para as pessoas, que a única coisa que a gente não pode transferir com imposição de mãos é a experiência. Seria bom se a gente pudesse colocar a mão assim na cabeça da pessoa e dizer: receba toda a minha experiência nesse assunto. Em nome de Jesus, receba. E a pessoa recebesse um download, né? Da experiência, coisa e tal. Não. As experiências, elas têm um propósito. E o grande problema, às vezes, da gente não entender a vida é porque a gente não consegue enxergar o propósito. O treinamento Missão Existencial, ele tem um ideal. O ideal é dar para as pessoas a certeza de quem elas são, sua identidade, né? Filhas amadas de Deus. Elas não são um acidente, mas dá para elas também a ideia de que elas têm uma missão, que é o propósito eterno de Deus, ser um filho semelhante a Jesus. Eu chamo isso de propósito espiritual, que está aqui, certo? Mas elas têm também uma missão existencial, que é o que a vida dela vai significar aqui na Terra. E aí, a grande manifestação desse propósito existencial, ele pode ser pensado, e aí eu quero jogar um grilo aí na cabeça das pessoas, já vou até soltar o grilo, né? Como você será lembrado pelas pessoas que te amam e que te conhecem? Como você será lembrado? Como é que você vai ser lembrado pelas pessoas? Isso fala da sua missão existencial. Eu já falei disso no Blindagem, nunca falei aqui, vou falar agora. Eu sei qual é a minha missão existencial. Se você perguntar assim, Joaldo, defina a sua missão existencial, vou definir a minha agora, tá? Eu sei qual é a minha missão espiritual, é ser um filho semelhante a Jesus. Esse é o meu propósito eterno, é a base dessa missão existencial. Mas a minha missão existencial aqui na Terra é que todas as pessoas que cruzem o meu caminho, todas as pessoas com quem eu me conectar, que a vida delas seja melhor depois de me conhecer. Que depois que elas me conheçam, elas sejam pessoas melhores do que elas eram antes de me conhecer. E para cumprir essa missão existencial, eu estou disposto a fazer o quê? O que eu estou disposto a fazer para cumprir essa missão existencial? Eu, Joaldo, estou disposto a servir as pessoas com os talentos, com os dons, com tudo que Deus me deu, inclusive com as minhas dores. Com as minhas dores. Então, essa é a minha missão existencial. Qual é a sua missão existencial, Joaldo? Que todas as pessoas que cruzarem meu caminho, depois de me conhecerem, elas sejam pessoas melhores do que eram antes. Não é que elas eram pessoas ruins ou pior, ou que elas não prestavam, não. A minha ideia é agregar valor à vida delas. Então, tem algumas coisas que estão decididas em mim como fundamentos, que é dar o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Eu não vou dar resto, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar para as pessoas o que eu gostaria de receber, eu vou dar o meu melhor. E tem algumas coisas que eu estou decidido a fazer e tem algumas coisas que eu estou decidido a não fazer. Então, o que eu estou decidido a não fazer? Eu estou decidido a não prejudicar ninguém, a não se aproveitar da dor de ninguém. Eu estou decidido a olhar sempre as pessoas com amor e compaixão, se perguntando como Jesus olharia para essa pessoa. Então, essa é a minha missão existencial. Sim. Como é que eu faço isso hoje, eu, Joaldo? Eu faço isso hoje servindo como um pastor no reino de Deus, mas servindo também como um mentor para muitas pessoas por meio dos meus treinamentos. E não só isso, por meio da minha relação interpessoal. Por quê? Porque eu pretendo deixar um legado onde as pessoas se lembrem de mim dizendo, olha, aquele cara ali, a minha vida foi marcada de forma poderosa por ele. Então, essa é a minha missão existencial. E aí eu quero perguntar para vocês que estão aqui. Você já definiu sua missão existencial? Sim ou o quê? Já definiu? Joaldo, fala de você. Ajudar o grilo do pessoal aí. Deixa eu ajudar o grilo do pessoal. Gente, Joaldo falou uma palavra que é dica. Talento. Quando você nasceu com uma caixinha de ferramentas. Deus lhe deu uma caixinha de ferramentas. Nessa caixinha, você tem talentos que nasceram com você. Tem características que você pode utilizar como recurso para a sua missão. Rosilene, e ao longo do nosso histórico, da nossa história,
Podem ser acrescidas novas ferramentas? Claro. Então, nesse processo de treinamento, você também vai desenvolvendo outras habilidades. Você vai se capacitando. E essa caixinha de ferramenta vai aumentando. Então, você tem talentos, você tem dons, você tem características maravilhosas que você vai utilizar na sua missão. Dá um exemplo. Então, eu tenho uma característica desde criança que é comunicação. E eu aprimorei isso ao longo do processo. Então, eu fui aprimorando cursos, habilidades, tal. Fui aprimorando. Essa característica eu uso na minha missão. Esse talento eu uso na minha missão. Então, aquele dom que você tem, aquela característica, aquele ponto forte que você tem, aquele talento que você tem, ele pode ser canalizado para a sua missão. Ajudei aí vocês? Diz aí. Muito. Tem uma coisa que é importante aqui, né? Que eu digo que quando Deus ele faz você entender o seu propósito existencial, você troca as feridas, Sim. porque você se permite ser curado, você troca as feridas por cicatrizes de guerra. Então eu posso dizer o seguinte: hoje eu não tenho feridas no meu coração, hoje eu não tenho feridas no meu emocional, mas eu tenho muitas cicatrizes de guerra. Algumas dessas cicatrizes de guerra que eu tenho aqui no meu emocional, eu mostro elas às vezes. Às vezes eu pego alguém nas minhas mentorias que começa a conversar comigo e essa pessoa não tem esperança nenhuma de recomeço ou restauração, porque ela está vivendo uma história igual a que eu vivi, né? Outro dia eu peguei uma pessoa assim, que disse assim para mim, ó: eu tô muito velho. Como é que Deus vai fazer uma coisa na minha vida se eu já tô com quase tantos anos, né? Aí eu tive que me despir da minha armadura, né? Uhum. E expor minha cicatriz de guerra. Dizer assim: olha, quando eu tinha 30 anos de idade, eu estava vivendo a crise que você está vivendo agora. Você demorou mais que eu, porque você está chegando nos 40, eu estava com 30, já estava com essa crise. Então, quando eu cheguei, aí eu falei, por conta da minha desobediência, de sair do centro da vontade de Deus, quando eu voltei, que Deus me chamou de volta, eu comecei a caminhar de volta ao propósito, eu comecei a pensar: Deus, não tem mais como, eu tenho 30 anos, eu tenho 5 filhos, eu só consegui enxergar as impossibilidades. E aí, então, Deus falou comigo. Ele disse para mim assim, né? E essa resposta serve para curar muita gente nessa noite, tá? Deus disse para mim: eu não conto o tempo como você. Isso. Eu não conto o tempo como você. Você conta dias, meses, anos. Eu não. Eu conto tempos espirituais. Isso. E os tempos espirituais são assim: quando Deus te cura, você consegue viver em 1 ano o que você não viveu em 10. Verdade. Que você estava ferido. Verdade. Quando você troca a ferida por uma cicatriz de guerra, você consegue viver em 1 ano. Isso aconteceu comigo no ano de 2007. Eu passei os 8 anos anteriores apagado. Se você chegasse para mim naquela época e dissesse assim, ó: Deus tem um grande chamado na sua vida, você será um pastor que vai influenciar milhares de pessoas, eu dizia assim: você tá louco, não tem como Deus usar uma pessoa como eu. Deus não seria tão irresponsável de usar alguém como eu, porque eu sou um perigo para mim mesmo. Se eu não consigo cuidar nem de mim, como eu vou cuidar de outras pessoas? Mas quando eu comecei a ser curado pelo Senhor, eu comecei a me permitir ser curado, aquilo deixou de ser uma ferida e começou a ser uma cicatriz, que eu tive que abrir agora, semana passada, para uma pessoa dizer: olha, você não diz eu já tenho quase, você vai dizer assim: eu só tenho tantos anos. Por quê? Eu falei: você está chegando nos 40 é o ano da libertação, 50 é o jubileu, que é a consumação da libertação. Então chegou nos 50, irmão, é renovação de ciclo. É verdade. É início de liberdade no nível que você nunca experimentou, é jubileu. É o que está acontecendo comigo. É jubileu. Então, às vezes, eu tenho que fazer assim, sabe? Eu tenho que tirar minha armadura e mostrar minhas... Olha só, tem gente que se impressiona com a minha armadura, sabia, Rose? Tem gente que se impressiona com a minha armadura, fala que esse cara tem dons, esse cara é extraordinário, mas tem gente que é sarado pelas minhas cicatrizes de guerra. Sim.
Verdade. Não são as minhas armas nem a minha armadura que cura ela. É a minha cicatriz de guerra, quando eu demonstro a minha fragilidade. Quando eu digo para ela assim, olha, eu também passei por isso. Eu também carrego essa marca. Nesse momento, a cura acontece. Então, se você está aqui agora, assim, desistido, achando que está tarde demais, achando que não tem mais jeito, que o que aconteceu foi tão forte que você não consegue mais se levantar do chão, eu desejo que Deus transforme essa ferida em uma cicatriz de guerra que vai curar muitas pessoas, que vai sarar muitas pessoas. Você não está sofrendo, você está sendo treinado. É contigo. Olha aí, ele joga para mim também, gente. Claro. Que coisa linda, que coisa top. É isso mesmo, gente, é isso aí. Bom, quando ele falou isso, eu fiquei muito vestida, porque vou fazer agora 5.5, minha melhor versão, 5.5, né? Minha melhor versão, gente. E assim, até os 40, foi muita coisa acontecendo, um turbilhão, era vulcão, terremoto, tsunami. Depois dos 50, a gente começa a sentir um cheiro de um novo ciclo. Você começa a perceber. Quando chegou no ano passado, 2021, foi uma virada na minha vida, uma virada de chave. Olha só o que aconteceu. 2020, eu fiquei meses tomando cursos, ouvindo o pastor João sendo ministrada. Fiquei meses, eu não saí de casa. Só saí de casa para ir para o hospital cuidar de minha mãe. Mas 2020 foi, além do hospital, depois do hospital, só casa. E receber ministração, ouvir, crescer, aprender, ficar de boca calada recebendo. Quando chegou 2021, gente, foi uma virada de chave tremenda. Eu nunca vi aquilo em um ano. Em um ano, pareciam 10. De tanta coisa que Deus fez. E esse ano de 2022 é a consolidação do que Deus fez na minha vida em 2021. Está sendo uma consolidação. Então, eu estou vivendo um tempo que eu nunca vivi. Glória a Deus. Estou fazendo coisas que eu não fiz com 30, com 40. É uma nova vida para mim. Então, eu queria trazer isso para vocês, porque se tiver alguém aí, como o pastor Jota falou, acabou, ou não dá mais tempo, você está na sua melhor versão. Você pode estar na sua melhor versão. Só isso. Isso aí. Essa canção aqui, ela faz parte da minha história. Cicatrizes, de Bruna Carla. Não sei se vocês que estão aí conhecem, mas a letra diz assim, ó. Deus conhece a minha história. Sabe tudo que eu passei. Sabe a marca que ficou em mim. Olha só. A dor que não passava. Achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. E aí, gente? A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. Não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida. Colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Que seja assim na sua vida, viu? Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Receba a cura nessa noite. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar. Pois é, deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Aquilo que hoje está sendo motivo de choro para você, vai ser motivo para você glorificar a Deus. Amém. Porque você vai entender o que está acontecendo. Talvez hoje você não está entendendo o que está acontecendo, mas você vai entender.
E quando você vai entender, você vai descobrir que Deus, ele nunca esteve distante, ele sempre esteve perto. E por isso que a base do Missão Existencial, nós entendemos a nossa relação com Deus. Isso. Essa relação com Deus, ela define a nossa identidade, e a nossa identidade define o nosso propósito, nosso destino, aquilo que a gente falou ontem. Quem eu sou, o que eu tenho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Essas quatro coisas, elas são muito importantes. E quando nós entendemos isso, que a nossa vida em si é um treinamento constante, nós vamos entender que cada etapa vai ter um nível diferente. E é interessante porque, Rosi, eu gosto muito de jogar videogame. E eu aprendi uma coisa com videogame que eu sempre falo para as pessoas. No videogame é assim, cada fase tem um chefão. E para cada chefão você precisa de um tipo de arma. A arma que você usou para vencer esse chefe aqui não serve para vencer o próximo chefe. Tem que fazer um upgrade de armadura, de novas armas, porque senão você não passa. Então tem gente que diz assim, parece que nunca vai acabar. Não é? Estou sempre enfrentando uma luta, um problema, coisa e tal. Não é que nunca vai acabar. É que você está progredindo no treinamento. Então tem coisas que hoje para mim não me assusta mais. Não me assusta. Quando acontece, eu digo, meu Deus, aconteceu. Mas tem coisas que ainda me fazem temer e tremer. Uhum. E tem coisas que eu digo para Deus assim, Senhor, quando eu ouço a história de alguém, às vezes algo trágico, eu digo assim, meu Deus, eu não teria estrutura para suportar isso, não. Você já falou isso, Rosa? Vendo a dor de alguém? É verdade. Não teria estrutura para suportar isso, não, meu Deus. Já tem uma situação que eu penso isso direto. E aí, o que acontece? A verdade é isso mesmo. Você não teria estrutura para suportar aquilo. Por isso que não aconteceu com você. Por que não aconteceu com você? Porque a sua guerra, o seu treinamento é exclusivo. É seu. Ele vai manifestar-se de forma coletiva, mas quando estiver acontecendo, vai ser só seu. E aí, com certeza, tem pessoas aqui que já passou aquele momento do treinamento onde você se sentiu abandonado por todo mundo. Todo mundo sumiu. Ficou só você e Deus. E às vezes a gente achava que as pessoas não queriam falar com a gente, é porque elas esqueceram da gente. Não, é o próprio Deus que nos isolou, né? Como ele fez com Elias lá no Ribeiro, como ele fez com Moisés lá no monte, como ele fez com Josué lá na tenda, com Abraão lá na tenda. Então, eu não sei qual está sendo o teu momento do treinamento, você que está me ouvindo agora. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Entenda os fundamentos da sua identidade e você vai descobrir o propósito do seu treinamento. Tá? Você é filho, você não é acidente, você é parte de um propósito maior. Fala, Rosilene, são 21 horas e 37 minutos, já está quase na hora de terminar. Exato, e já que já está na hora de terminar, eu vou ler para vocês a letra de uma música que marcou muito a Arca 2. Fala aí o nome da música, eu já vou botar para tocar aqui enquanto você vai vendo. Eu vou ler a música. A música diz... A gente fugiu totalmente do planejamento. Nós fizemos um planejamento e Deus mudou tudo lá. E no final, uma pessoa trouxe essa música e mudou tudo, transformou tudo. Foi algo muito lindo, muito lindo. Então, eu queria trazer para vocês. Eu vou recitar para vocês. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me senti. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Tudo o que me importa agora é a tua voz que me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só,
pois eu pertenço a ti. Isso aí. O segredo é isso, né? Saber quem é seu dono. Uhum. Eu sei quem é meu dono. Pois é, minha amiga Rosilene, para a gente fechar aqui, um último ponto para a gente fechar, que é importante. A gente falou, a sua missão define o seu treinamento, e muitas pessoas que estão aqui talvez estejam sendo treinadas e estão achando que estão sofrendo, né? Claro que o sofrimento, ele deve ser sentido. A gente ensina isso no Blindagem, né? Até porque a gente só consegue ter empatia com o outro quando a gente já sentiu a mesma dor. Não é isso? Mas é interessante isso porque nós não vamos entender totalmente o treinamento enquanto ele está acontecendo. E Deus não busca que nós venhamos entender. E aí, o último ponto que eu quero deixar aqui para todos que estão aqui, esse ponto eu queria que você comentasse também, é que independente do nível da dor que você esteja enfrentando, independente do nível do treinamento, olha, cheguei aqui no treinamento aqui, estou no nível aqui do treinamento e que eu estou sentindo Deus fazendo comigo o que o Capitão Nascimento fazia lá com os soldados. Pede para sair, pede para sair, pede para sair. Eu estou sentindo assim, tá total. Deus não faz isso. Ele não diz pede para sair. Deus diz continue. Continue. Vá em frente. Continue. Continue. Por quê? Deixa eu explicar para você. Porque independente do nível do sofrimento que você esteja enfrentando, tem um segredo aí que eu quero passar para você para a gente terminar. Sabe qual é o segredo? Não pare. Em hipótese alguma. Não pare. Continue caminhando. Sabe por quê? Porque quando você para, tudo para. Tem um vídeo que eu gostaria muito de passar aqui, mas não tem como. Se a gente fizesse pelo Zoom, teria como. Mas você vai assistir esse vídeo, eu vou postar esse vídeo aí nos grupos aí que a gente está compartilhando para você assistir. Tem um vídeo que marcou a minha história sobre isso que eu estou falando, que é o último ponto que a gente vai tratar aqui. Não pare. Não desista, não pare. Não pare. Não pare de jeito nenhum. Que é o vídeo da Gabriele Anderson. Talvez esse nome não seja um nome que você lembre agora, mas você vai lembrar agora. Quando eu começar a contar a história dela, você vai lembrar da Gabriele. A Gabriele Anderson é aquela mulher que em todas as Olimpíadas, quando começa a fazer os vídeos de abertura, ela tá lá. É aquela mulher que foi cambaleando numa corrida e ela vai correndo como se estivesse morrendo. E as pessoas tentam parar ela porque ela está desidratada, ela está quase desmaiando. E aí, então, um médico tenta chegar perto dela para parar ela, ela empurra o médico com as últimas forças que lhe restam. Alguém lembrou já da Gabriele antes? Ela vai correndo toda torta, assim, ó, toda, parecendo que teve um AVC, um negócio assim. Ela tá tendo várias câimbras enquanto está correndo, porque ela está muito cansada. E aí, quando ela cruza a linha de chegada, ela desmaia. E ela é socorrida pelos paramédicos imediatamente. Alguém lembra da Gabriele Anderson? Quem lembra aí, fala, eu lembro. Eu lembro da Gabriele Anderson. Eu sempre amei aquele vídeo, por vários motivos. Primeiro, pela persistência dela em não desistir, porque eu não sei se vocês aqui sabem, mas a corrida já tinha terminado quando ela chegou na linha de chegada. Ela atrasou. Eles queriam tirar ela da pista não só porque ela era uma retardatária, mas porque já tinha terminado, já tinha medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, já tinha sido ganho. Ela não ganhou medalha naquele ano. Mas nós não lembramos de quem ganhou nem a medalha de ouro, nem a medalha de prata e nem a medalha de bronze. Nós não lembramos, nós lembramos dela. Por que nós lembramos dela? Porque ela não parou. Ela foi até o fim, ela cruzou a linha de chegada. E aí, anos depois, eu recebi um presente assim, de Deus, né? Eu estava mudando de canal, nessas coisas que a gente está lá no Tério. Muda de canal. Cheguei no Discovery Channel e estava tendo uma reportagem com ela, né? Com a Gabriele Anderson. E eu vendo o vídeo, né? Eu falei, e ela velhinha falando. E aí o repórter perguntou para ela assim, por que você não parou? Por que você foi até o fim? E aí ela contou o motivo. E eu passei a amá-la e admirá-la muito mais. Ela disse, desde que eu fui para lá, eu sabia que eu não tinha condições de vencer, de ganhar nenhuma das medalhas. As outras competidoras eram extremamente mais capazes que eu e mais velozes.
tinham mais preparo físico, e eu tinha sofrido uma lesão um ano antes, e na lesão me disseram que nunca mais eu voltaria a correr. E eu consegui me recuperar a tempo para ir para as Olimpíadas, mas eu sabia que eu não tinha chance nenhuma de ganhar. Então eu disse para o meu Deus, eu vou vencer para você. Que legal. Eu vou vencer para ti. Essa vitória vai ser tua. Eu vou chegar até a linha de chegada para te glorificar, porque o Senhor me curou. É por isso que eu vou até o fim. Nossa, quando eu ouvi isso, como é o nome disso, Joaldo? Propósito maior. É verdade. Você só desiste quando você não tem um propósito maior. Ela tinha um propósito maior do que a medalha. Eu tenho um propósito maior que o dinheiro. Eu tenho um propósito maior que o sucesso. Eu tenho um propósito maior que a visibilidade, que a popularidade. Meu propósito maior é glorificar aquele que me chamou, aquele que me capacitou. Por isso, meu irmão, chorando, sentindo dor, ganhando, perdendo, tendo ou não tendo, eu não paro. E aí eu quero dizer para você nessa noite, não pare. Isso. Não importa o que aconteça. Tá doendo? Continue. Tá sangrando? Continue. Lembra da Gabriele, vai ali, ó. Porque você vai cruzar a linha de chegada, que é quando você vai se encontrar com aquele que te chamou. Então, nessa noite, sai daqui com um propósito maior. Fazer Deus ser glorificado na tua história. Isso. Não pare. Vai, Rosilene, é contigo. Você joga cada uma para mim, né, rapaz? É... Pois é, gente. Aqui o negócio é... Quando o Joaldo fala assim, não pare, eu fiquei lembrando daquele versículo, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E às vezes as pessoas podem dizer assim, como é que a gente mantém o olho no alvo quando coisas estão acontecendo à direita e à esquerda? As adversidades, elas vão continuar. À direita, à esquerda, atrás, na frente. Mas mantenha os olhos, o foco. Aquilo que você foca, expande. Se você foca nas adversidades, vão expandir. Se você foca em Jesus, a sua fé é que vai expandir. Então, olha para frente. Olha para o propósito. Olha para aquele que te chamou. Olha para aquele que é teu pai. Olha para aquele que é teu irmão mais velho. Olha para frente. E lembre sempre, não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não pare de lutar. Não pare de adorar. Levante os teus olhos e vê. Deus está restaurando hoje os teus sonhos e a tua visão. Eu tenho um propósito maior. Escreve aí. Escreve aí. Eu tenho um propósito maior. Eu não estou vencendo só para ser vencedor. Isso. Eu estou vencendo porque tem alguém que eu quero glorificar. E nas vezes que eu penso em parar, eu lembro que eu tenho alguém que tá lá, ó. E se você não tinha ninguém torcendo por você, pelo menos agora tem 3 pessoas. Tem eu, Rosilene, tem ele lá do alto dizendo assim, ei, meu filho, vai, para não. Sou contigo, vai, você consegue, vai, eu sou contigo. Hebreus 12 diz que tem uma plateia te olhando. Uma plateia. Você tem um propósito maior. Se você ainda não descobriu esse propósito, eu quero ajudar você a descobrir esse propósito. Amanhã eu vou estar falando como eu posso te ajudar a descobrir esse propósito. Amanhã, como é que eu posso te ajudar a descobrir esse propósito? Amanhã, olha, eu vou explicar a importância de viver uma vida com propósito e eu vou abrir amanhã vagas para um programa avançado chamado Missão Existencial, uma mentoria exclusiva para você que quer descobrir o seu propósito, que quer sair do vale da dor e chegar na montanha da superação. E chegar lá e dizer assim, olha, eu não estou aqui porque eu sou o melhor. Eu não estou aqui porque eu sou mais talentoso. Eu não estou aqui porque eu sou mais forte. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito maior e esse propósito maior me trouxe até aqui. Então amanhã eu vou falar para você a importância de viver uma vida com propósito. Amanhã.
amanhã, a gente vai estar aqui para encerrar. Geralmente, dia de quinta é o nosso dia de culto na Igreja de Cristo. Não vai ter o culto amanhã da família. A gente vai fechar com missão. E amanhã eu vou terminar orando por você. Esses dias eu não orei ainda por você. Amanhã eu vou terminar orando. Vou terminar orando por você. Por quê? Porque nesses dias, Deus te trouxe aqui para despertar você. Para dizer para você que você não é vítima. Ei! Você não é vítima, não. Tem um propósito aí. Em tudo que está acontecendo. Se você não está entendendo agora, fique tranquilo que você vai entender. E Deus vai transformar a tua dor em testemunho. Teu sofrimento vai virar testemunho. Isso. Né, minha amiga Rosilene? Rosilene é uma pessoa que me acrescenta, gente. Eu gosto de estar com Rosilene. Sempre saio com algo novo, com algo bom, com uma pérola. Eu gosto de gente que me acrescenta. Rosilene é dessas pessoas. Muito bom ter você aqui. Muito bom ter você aqui. Muito bom, muito obrigada também, muito obrigada. Suas considerações finais, sua palavra aí para o pessoal que está aí. Fala para eles aí. Rapaz, depois dessa live aqui, eu tô aqui meio emocionada, né? Porque joga esses grilos assim na cabeça da gente. E aí passa um filme na minha cabeça. Passou muitos filmes aqui na minha cabeça e eu não podia passar aqui porque a gente só tem pouco tempo. Então, vinha vontade de eu colocar muita coisa aqui para vocês, mas não dava. Então, um dia eu quero compartilhar com vocês, mas dizer que essa live também trouxe muita coisa para mim e os grilos vieram todos para mim. Muito obrigada, pastor Joaldo. Obrigada a vocês que estão aqui. Um beijo bem grande. Estamos juntos. Estamos juntos. Live, amanhã tem, para a gente entregar para vocês e receber de vocês. Muito bom. Vamos fechar aqui com Sonhos de Deus. Sonhos de Deus, ó. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Primeira vez que eu ouvi essa música, eu estava exatamente como a música diz. No fundo do poço. Desistido da fé. Desistido de mim. Mas sabe uma coisa que me impressiona no nosso Pai? Mesmo quando a gente desiste, quando a gente joga a toalha, Ele não desiste. Ele continua ali. Ele olha, vai lá porque eu sou contigo. E não pare não, viu? Não importa o que aconteça, não pare. Continue, continue. Ah, mas eu tô triste, eu tô cansado, meu coração tá... Quando você para, tudo para. Então, não pare. Você tem um propósito maior. E esse propósito vai te levar a tudo que Deus tem escrito para você. Sabe por quê? Porque Deus não tem projetos falidos. Deus não tem ideias fracassadas. Ele não tem obras inacabadas. Desiste não, viu? Vai em frente. Você é projeto. Lembra que eu falei ontem? Você é uma palavra que saiu da boca de Deus. Um dia Deus disse, Rosilene, haja, como ele disse, haja luz. É verdade. E lá a Rosilene venceu a corrida lá. Ó. Pequenininha, mas venceu a corrida contra 800, não sei quantos milhões de irmãos. A vitória na corrida da Concepção. Nasceu, Rosilene. Nasceu por que nasceu? Foi acidente? Não, foi propósito. Então, meu irmão, tem um propósito maior aí, viu? Tem um propósito maior e Deus vai fazer com que você entenda todas as coisas e transforme o seu sofrimento, a sua dor em testemunho. Amém. Em testemunho para abençoar muitas pessoas. Se pudesse, a gente ficava mais. Tá? Se pudesse, a gente ficava mais, mas não pode, não dá. Amanhã a gente volta e amanhã eu vou estar falando para você como eu posso te ajudar. Como eu posso te ajudar para você conseguir. Quero deixar as perguntas que eu deixei ontem, tá? Para você dormir pensando nelas, dormir com um grilo na cabeça aí. Você sabe qual a sua missão de vida aqui na Terra? Primeira pergunta. Segunda pergunta, hoje você vive uma vida com propósito? Terceira pergunta, você acorda todos os dias sabendo realmente o que você precisa fazer? Essas respostas estão claras? Então, se não, eu vou responder elas porque foi para isso que eu criei esse treinamento. Foi para ajudar você a encontrar o propósito daquilo que Deus escreveu para você. Que você tenha uma noite de sono tranquila. Vai ter um card aí no meu feed. O Alex postou já esse card. E eu queria que você fosse lá e comentasse como foi a aula de hoje para você.
como ela mexeu com você, né? Como ela impactou você. E amanhã, às 7 horas da manhã, tem clube de leitura no meu canal no YouTube. Estamos Deixa eu estudando deixar livros pro de pessoal Jordan essa frase. Eu trouxe essa frase na camisa pro pessoal, João. Deixa eu ver se o pessoal dá para ver daí. Peraí. Vê aí, qual é a frase? Qual é a frase? Dificuldades transformam pessoas comuns, preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Isso aí. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. É desse jeito. Você não está sofrendo, você está sendo treinado. Recebe aí, tá bom? 7 da manhã, amanhã no meu canal. E daqui a pouquinho, às 10, oração no canal no YouTube. Então, se ainda tem oração. Para encerrar a noite, tem oração. Ah, eu queria oração aqui. Não, vai lá para a oração. É oração. Aqui eu só vou orar amanhã. Amanhã eu vou orar aqui. Tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Mais uma vez, muito obrigado, minha amiga Rosilene Araújo. Obrigada. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando e fazendo de você esse canal de bênção para abençoar tantas pessoas. Obrigado, pessoal, que ficou aqui até o fim. Teve gente que chegou e ficou até o fim aí. Muito obrigado. Um grande beijo no coração. Boa noite, graça e paz.